Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Fernandes, gravando aqui diretamente do Estúdio D, de um dos meus lugares preferidos aqui de São Paulo, a Lumitec Photo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre o V1, que ele é um Speedlight, ele é um Master Controller, ou seja, um Trigger, e ele também pode ser usado como flash de estúdio. Mas antes de eu falar sobre o V1 da Godox, eu peço para que você faça a sua inscrição aqui no nosso canal. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, já deixa agora, ou se você preferir assistir antes, né? Mas não esquece de deixar o seu like e também deixa o seu comentário, dizendo o que você achou aqui do nosso conteúdo. Olha, eu sei que existem dois tipos de pessoas que chegaram até esse vídeo aqui. Tem aquela pessoa que quer saber tudo, ou seja, quer ter praticamente um manual completo do V1 em língua portuguesa, e é isso que você vai ter de graça no vídeo de hoje. E também tem aquela pessoa que já andou dando uma fuçada, já sabe mexer, mas que está procurando algo muito específico, uma função muito específica e não quer ver tudo porque a maior parte das funções já conhece. Para você que quer algo muito específico, não se preocupe. Desce aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição eu separei tudo por capítulos, então já procura aqui o que você está procurando e já pula para o capítulo que vai resolver o seu problema. Mas claro que eu vou ficar assim muito agradecido se você assistir esse vídeo do início até o fim. Pessoal, vou fazer uma pausa rapidinha aqui no vídeo só para dizer uma coisa. Entre o tempo que eu gravei e o tempo que eu estou editando, surgiram algumas dúvidas de alguns inscritos e eu fui pesquisar. E eu queria falar para vocês que tem muita coisa, muita configuração aqui do V1 que é parecida com a configuração de outros flashes da Godox também, outros Speedlights no caso da Godox também, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você caiu aqui por algum motivo, mas você não tem o V1, ainda assim vale a pena você assistir esse vídeo até o final, porque alguns recursos que tem no V1 vão ter em outros flashes também da Godox. Pode não estar no mesmo lugar do menu ali e tal, mas se você conseguir entender meio que o esquema da Godox, você basicamente mexe em qualquer flash, tá bom? Era isso que eu ia falar, que eu queria falar, então agora vamos voltar lá pro vídeo. Bom, se você ainda está aqui é porque você vai assistir o vídeo de cabo a rabo, né? Então, deixa eu já te contar qual vai ser o conteúdo deste vídeo. Primeiro a gente vai fazer o unboxing, depois uma visão geral onde eu vou falar tudo o que ele faz, e aí depois vão vir as instruções sobre como utilizar. Então a gente vai entrar a fundo aqui no V1 para ver todas as funções, como configurar e principalmente o porquê dessas funções, né? Onde de forma prática eu utilizo alguns recursos, alguns não, né? Todos os recursos que eu vou mostrar aqui. Um outro recado muito importante que eu quero passar para vocês é que o flash que eu vou mostrar hoje, ele é o V1C. Esse C é de Canon, ou seja, esta versão aqui do V1 é desenvolvida para Canon. Lembra que ele é um Speedlight, né? A primeira função dele é ser Speedlight, então ele tem que a pinagem dele tem que encaixar certinho com a câmera. Mas se você tem Nikon, se você tem Sony, se você tem Olympus, vai ter o V1 para cada um desses modelos, tá? Então tem o V1C, Canon, V1N, Nikon, V1S, Sony, V1O, Olympus, e acredito que tenha mais algumas outras marcas aí que eu não lembro de cabeça. Mas o que eu quero te avisar é que a maioria das coisas que eu vou mostrar aqui vão servir para Sony, vão servir para Nikon, vão servir para Olympus. Porém, outras não, outras podem mudar dependendo da marca da câmera. Mas ainda assim, se você tiver Nikon, se você tiver Sony, eu recomendo que assista esse vídeo, porque, volto a dizer, a maioria das funções e da forma de configurar é igual, tá? Uma coisinha ou outra muito mínima que pode modificar. Dito isso, vamos abrir essa caixa aqui e vamos aprender a utilizar o V1 da Godox. Opa, vamos lá, já estou ansioso para ver o que vem dentro dessa caixinha aqui. As caixinhas da Godox são bem bonitas, né? Vamos lá, sem enrolação. Vamos abrir com todo carinho, que é assim que o equipamento de audiovisual deve ser tratado. Bom, abrir aqui, vamos ver o que a gente já encontra logo de cara. A gente tem
o Batman, né, ou a sapata, e ele tem essa rosca aqui que você pode colocar no tripé. Quase ninguém usa isso daqui mais hoje em dia, né? Aí nós temos o manual de instruções que vem em mandarim e inglês. Só que aí você pode pegar esse manual de instruções e colocar de lado, sabe por quê? Porque você está na Eccles. Na Eccles você vai ter todo o conteúdo que tem aqui, ó, em língua portuguesa e o melhor, demonstrando na prática. Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Esse daqui parece ser o plug que vai na tomada do carregador. Tem tudo no plastiquinho, olha. Pena que vocês não podem sentir esse cheirinho de novo que eu estou sentindo aqui. Eu adoro o cheiro de coisas novas. Aqui nós temos a bateria. Então, ó, uma coisa legal é que esse flash aqui é a bateria. Você pode recarregar, né? Não precisa usar pilha. E lembrando que a Godox vende muitos acessórios. Você pode comprar uma bateria extra também, se você for fazer uma externa, né? É sempre bom ter um backup. Aqui nós temos o carregador com o cabo. Então, ele vem com um cabo USB tipo C. É bom saber, né, que se caso você precisar de um cabinho mais comprido e você tiver esse cabo para o seu celular, você consegue usar o cabo do seu celular também, né? Se bem que esse cabo aqui, ele é bem comprido até, tá vendo? Dá para colocar numa tomada que esteja na parede e o carregador em cima da mesa, sem problema algum. E olha que bonitinho. Olha que pequenininho o carregador dele, super discreto, tá vendo? E esse carregador, bom, ele tem o conector aqui, ó, do lado, para você conectar o cabo USB tipo C, é uma entrada tipo C. Aqui tem os contatos, né? E aqui, não sei se vai dar para ver, mas ele tem um LED. Esse LED, quando ele está carregando, esse LED fica vermelho. Quando a carga da bateria estiver cheia, o LED vai ficar verde. Aí é muito simples, né? Não tem segredo aqui, é você conectar, lembrando que o conector tipo C não tem lado certo, para cima ou para baixo, tanto faz, ele vai encaixar. Aí aqui na bateria, aqui sim você tem que prestar atenção para não estragar o seu equipamento. Então, ó, aqui a gente tem os contatos da bateria e aqui nós temos os contatos do carregador. Então, tem que combinar contato da bateria junto com o contato do carregador. Mas a Godox, ela faz as coisas de uma forma tão legal e tão inteligente que você simplesmente não consegue encaixar se tiver do lado ao contrário. Não força, hein? Não força, porque tudo aqui é feito para se encaixar de forma suave. Então, não está encaixando, é só virar do outro lado, ó. Pronto. Vai como uma luva, não preciso forçar, não preciso fazer nada. Então, vamos colocar o carregadorzinho aqui do lado. Aí a outra parte da porta USB, vocês sabem, né? Coloca aqui e vai na tomada. É o que menos interessa, né? Porque isso daí todo mundo sabe fazer. Então temos aqui a bateria. E agora vem ele, o V1 da Godox, que vem num case almofadado, muito bem construído, tá? Lógico que vocês não conseguem sentir a textura, mas confia em mim, ele é muito bem construído. E aqui, deixa eu ver, não vem mais nada. Ele vem com uma propagandinha. Ele vem com uma propagandinha aqui do LC500. É um LED RGB. Olha só. Aliás, ele vem com uma propagandinha de vários acessórios aqui. Aí, olha, conforme esses acessórios forem lançando, tudo, eu vou ver aqui com a Lumitec se a gente consegue gravar vídeo para vocês, tá? Que a minha intenção é essa, é que vocês conheçam bem o equipamento, seja você uma pessoa que já comprou, ou seja você uma pessoa que ainda está querendo comprar e está querendo ver quais são as funcionalidades, né? Para que ele serve. Então, a gente te ajuda a não gastar dinheiro à toa. Bom, vamos abrir. Vamos ver a cara dele, né? O que tá todo mundo esperando, ó. Ele é de cabeça circular, contrário da maioria dos Speedlights, né? Que tem aquela cabeça retangular. Aqui, ó. Olha ele aqui. Olha esse buraco aqui, tá vendo? É aqui que vai encaixar da bateria.
Então, a gente tem aqui, ele é padrão, igual a maioria dos speedlights, daqui para baixo, pelo menos, né? Tirando a parte da cabeça ser redonda, o resto fisicamente é bem parecido. A gente tem aqui na frente a fotocélula, para ele funcionar como slave, e nós temos aqui também o auxiliar de foco. Então, ao mesmo tempo que ele recebe luz, ele tem também um emissor de luz aqui para auxiliar no foco. Aí aqui atrás a gente tem vários botõezinhos legais, só que esses botões a gente só vai ver na prática daqui a pouquinho, então fica aí. E aí eu encaixo a bateria, também é muito simples. Aqui também a bateria não entra se tiver ao contrário, ou não entra se eu tentar enfiar pelo lado errado. Só vai entrar do jeito certo. Então aqui vocês vão ver que tem os contatinhos da bateria. E aí aqui também tem os contatinhos. Então é só colocar contatinho com contatinho até você ouvir um clique. Ouviu? É isso. Está colocada a bateria. Lembrando que é importante você carregar a bateria antes, né? Acabou de comprar, às vezes ele vem com só 2 risquinhos ou vem com a bateria descarregada. Então comprou, já pega a bateria, põe na tomada lá, deixa ela carregando. Aí para soltar, para tirar a bateria, é muito simples. Ó. Tem um botãozinho aqui do lado, você aperta ele, só que a bateria ela não salta. Então você vai apertar com um dedo e empurrar a bateria com o outro. Ó, vou fazer aqui em cima da mesa, que eu acho que fica mais fácil de vocês verem. Então, ó, aperto ele com um dedo e empurro. Eu tô fazendo com uma mão só para não ficar com essa patona de dinossauro na frente, né? Mas vocês podem fazer com as 2 mãos. Ó, aperta um, empurra com o outro dedo, tá? Mas aí vocês fazem bonitinho com as 2 mãos, que é bem mais fácil. Ó. Eu vou fazer como se eu não estivesse gravando. Apertei e aí eu venho aqui e empurro. Muito simples de fazer. Tá? Só estou me matando aqui para tentar achar um ângulo legal para vocês verem como que faz. E aí, o que mais que a gente tem? Bom, a gente tem a bateria. Aqui do lado, a gente tem essa borrachinha que dá acesso a 2 outros conectores. Você tem um conector PC para cabo de sincronismo e você tem um conector USB do tipo C, que aí você consegue conectar o seu V1 ao computador, fazer atualização de firmware, caso esteja com algum problema ou caso você simplesmente queira estar com o firmware mais atualizado, lançado pela Godox, tá? Aproveitar de falar de firmware, gente, baixa firmware, seja do V1, seja do X Pro, do AD200, baixa o firmware somente do site oficial da Godox. www.godox.com. Não baixa firmware paralelo prometendo que ele vai aumentar as funções do seu flash, porque pode danificar o seu equipamento para sempre. Dito isso, aí a gente tem aqui o encaixe da sapata e aí ele tem essa travinha. Quem já tem equipamento da Godox vai se familiarizar com ela, que ela tem esse botão cinza que serve para você abrir e fechar. Então, eu coloquei ele em cima do flash. Depois vocês vão ver na prática. Aí eu giro até ouvir o clique. Ó, presta atenção no clique. Clique. Tá? Aí ele vai estar travado em cima da sua câmera. Se você quiser soltar, aperta de novo o botão cinza e gira no sentido contrário. É isso. Dito isso, vamos entender quais são as funções desse flash antes da gente ir para a prática. Então, se tu tá em dúvida se você vai comprar ele ou não, a hora de se decidir é agora. Bom, ele é um speedlight, né? Então ele vai na sapata da câmera, ele tem a cabeça aqui dele, ó, a cabeça dele ela gira até um pouquinho para trás, sem você precisar fazer o giro nesse eixo aqui, tá? Mas ainda assim ele gira também nesse eixo, ó, tá? Você pode girar ela na direção que você quiser. Claro que ela não vai fazer 360, né? Não forcem. Nada aqui pode ser forçado. Ok? E aí ele vai ter as configurações. TPL, que é através da lente, né? Ou seja, ele vai fazer um cálculo da luminosidade do local e aí vai ver qual é a melhor carga para disparo.
Ele tem o modo manual, caso você queira configurar a carga manualmente, né, para fazer aquela luz artística bonitona. Ele tem o modo multi também, que ele dá múltiplos disparos. Uma coisa que eu até esqueci de falar em outros vídeos, que eu já falei várias vezes do modo multi, é que ele só vai funcionar se a tua câmera tiver em longa exposição. Não adianta você colocar lá a velocidade de 1/60 ou mais e dar o clique e falar, ah, não disparou vários flashzinhos. Claro que não, você não deu tempo para ele disparar. O modo multi, pessoal, ele só vai funcionar quando a câmera estiver em longa exposição, tá? Tirando isso, não vai sentir diferença nenhuma. Mas ele tem o modo multi. Ok. Até aí novidade? Para um Speedlight, nem tanto, né? Mas calma, ele tem muita coisa embarcada aqui que, nossa senhora. Segunda função dele que essa, olha, eu vou te falar, conquistou meu coração e eu tô pensando seriamente em ter um desse. Tá? Esse aqui é da Lumitec. A Lumitec me emprestou para eu fazer esse vídeo. Olha como eles são gente boa. Qual é essa função? Ele funciona como um rádio flash, como um trigger. Ou seja, vamos lá, vamos pensar numa situação no qual eu tô ali no estúdio, ou em externa também, sei lá. Aí eu tenho esse flash aqui, né, o V1, que eu vou colocar ele em cima da minha câmera para fazer um preenchimento, ou seja lá o que for. Ok. Aí eu tenho outros flashes que eu quero fazer uma luz criativa, quero fazer um contra, uma luz de recorte, alguma coisa assim. Então eu tenho outros flashes espalhados, né, sei lá, 2, 3 flashes espalhados ali pelo ambiente para fazer a composição da luz. Aí você fala, Diego, beleza, vou precisar de um rádio flash. Não, se você tiver com o V1 em cima da tua câmera. Sabe por quê? Porque ele funciona como rádio flash. Configurando o canal certinho e o grupo certinho, você consegue, além de ajustar a carga de outros flashes por aqui, você consegue também disparar. Olha que bacana. E finalmente chegamos aqui na última função que ele tem, que é ser um flash de estúdio. Fala, Diego, pera aí, está viajando. Isso daqui é um flash de estúdio? Pessoal, tá, vamos falar real, né? É um flash e se você usar num estúdio, vai dar certo. Mas quando eu falo flash de estúdio, em qual sentido que eu quero dizer? Que você consegue utilizar ele fora da sua câmera. Dentro de um estúdio, numa externa. Mesma coisa você pegar um AD600. É um flash de estúdio, mas ele é a bateria, você usa ele em externo, né? Enfim, vocês entenderam. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Aqui você vai ter duas funções dele como flash de estúdio. Você pode colocar ele num tripé através da sapata, que o pessoal chama de Batman, né? Tá? E aí, qual que é a função que eu acho interessante nele? Essa borda aqui é um ímã. E aí você consegue comprar vários acessórios. Ele tem difusor, ele tem bulbo, ele tem um barn door, ele tem gel colorido, tudo isso você só vem, ó, pum, coloca aqui, porque como ele é ímã, é só encostar e ele já está encaixado, já está instalado. Muito fácil, né? Então você consegue colocar modificadores que foram feitos exclusivamente para o V1. E olha, posso estar enganado, mas talvez eles sirvam para o AD100. Aliás, deixa aqui nos comentários, vocês têm AD100? Vocês gostariam que eu fizesse um vídeo sobre o AD100? Deixa no comentário aqui embaixo. Se alguém comentar, vou procurar fazer. Tá bom, Diego, já entendi. Eu tenho que comprar acessórios à parte. E se eu não quiser, eu quiser usar aquilo que tem no meu estúdio? Também dá, sem problema. Sabe por quê? Você pode utilizar este acessório aqui, que é um adaptador para Bowens. Diego, mas ele é retangular. Não tem problema. Tá vendo essa partezinha aqui de baixo? Você tira. Esse adaptador, ele não é exclusivo pro V1. Tá? Ele serve no V1, ele serve no AD100, ele serve em Speedlights que tem a cabeça retangular, só que aí se tiver a cabeça retangular, aí você encaixa esse acessório aqui novamente. Tá? Então se eu vier aqui, vamos abrir.
Pronto, ó. Coloquei ele aqui no adaptador, lembrando que esse adaptador é vendido separadamente, tá? Coloquei ele no adaptador e aí pronto, eu já tenho encaixe Bowens. Deixa eu pegar um acessório Bowens aqui, vou pegar uma panela. Aqui, ó, peguei essa panela Bowens. Pode ser qualquer um, tá? Pode ser um softbox, pode ser o QRP 120, que tem vídeo falando sobre ele aqui no card. Ó, venho aqui e faço o encaixe. Pronto. Eu aconselho muito que você compre esse adaptador, a não ser que sua fotografia seja exclusiva com flash em cima da câmera, eu aconselho que você compre esse adaptador. Por quê? Vamos pensar assim, você é fotógrafo de casamento, né? Tá. Aí você vai usar o flash em cima da câmera na maior parte do tempo, acredito eu. Só que aí você vai querer fazer as fotos da noiva e do noivo do lado de fora, chegando, né? Fazer aquelas fotos durante o casamento, né? Aquelas fotos posadas. E aí você pode levar um tripé, colocar isso daqui no tripé, colocar o modificador que você quiser, panela, beauty dish, softbox e fazer as cenas. Ah, Diego, mas eu tenho, sei lá, sombrinha. E se eu quiser colocar uma sombrinha? Não tem problema, também tem encaixe para sombrinha aqui do lado, tá? Tem aqueles octabox do tipo sombrinha, só você encaixar aqui que tá tudo certo, meu amigo e minha amiga. Então eu aconselho você a comprar os dois, tá? Lembrando que tanto o adaptador para Bowens quanto o V1 são vendidos aqui na Lumitec Foto. Bom, dito isso, vamos aprender a configurar e a usar o V1. Bom, vamos lá, vamos começar pelo começo e eu já quero mostrar para vocês com ele instalado em cima da câmera. Então, para instalar, é muito simples. Lembrando que o botãozinho cinza tem que estar para o lado esquerdo, significa que ele está aberto. E aí eu empurro até o final do flash. E aí eu giro ele até ouvir o clique. Clique. Pronto. Agora significa que ele está preso. Uma vez que ele esteja instalado em cima da câmera, nós vamos ligar. Você viu que assim que eu liguei ele começou a piscar uma luz vermelha, que depois ficou verde. Isso significa que ele estava carregando o capacitor e quando a luz está verde, ele está pronto para o disparo. É normal que quando você liga ele já apareça nessa tela aqui. Pode ser que ele apareça em outra tela, não tem problema. A gente vai entender o que cada uma delas faz. Aqui nós temos o ETTL. Se for uma Nikon, pode ser que apareça só TTL, sem o E. Esse E é o ETTL da Canon. Aí aqui nós temos o símbolozinho do flash, ele está dizendo que a cabeça está virada para cima, né? Aqui está dizendo que está o zoom no modo automático. Na verdade, tá vendo 3 pontinhos aqui do lado? Isso significa que ele não está utilizando o zoom e ele não deixa nem você configurar o zoom. Eu já vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Aí eu tenho o painel aqui atrás, eu tenho esses botões que a função deles vai mudar de acordo com a tela que vai aparecer aqui. Então nessa primeira tela, nós temos a função TCM. O que a função TCM faz? Vamos aproveitar que a gente está no TTL para entender sobre ela. Quando você coloca o flash em TTL e faz um disparo, você não sabe exatamente qual a carga que ele está utilizando. Você sabe só que ele vai fazer um cálculo, ele vai dar um pré-disparo, calcular a luz e ajustar automaticamente a carga do flash. Aí essa luz ficou muito boa e você não quer correr o risco dessa luz mudar. Por que ela pode mudar? Se a pessoa se mexer, já pode ser que ele reconheça a luz de outra forma. Então você quer saber exatamente qual foi a carga que ele utilizou no TTL. Para isso, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar aqui no modo manual. Aqui eu vou modificar a carga, vou colocar uma carga aleatória aqui, sei lá, 1/64. Feito isso, eu volto lá para o modo TTL e dou um disparo. Se ele está em TTL, significa o quê? Que ele vai calcular a carga. Então eu venho aqui e dou um disparo. Beleza. E aí como é que eu vou saber qual carga que ele utilizou para salvar essa carga? Eu venho aqui e clico em TCM. Tá vendo que eu tinha colocado 1/64? Olha aqui quanto que ele colocou, meia carga
mais 6 décimos. Feito isso, agora que eu apertei o TCM, ele já muda para modo manual, porque o TCM só tem sentido em modo manual, e a partir daqui eu só utilizo essa carga, 1/2. Ok? Então o modo TCM é para você saber qual carga que ele utilizou no modo TTL. Aqui logo ao lado eu tenho o botão Sync, que com ele eu consigo ativar ou desativar o High Speed Sync. Por se tratar de uma Canon, ele vai ter mais uma função. Então se eu apertar de novo, ele vai permitir o disparo na segunda cortina. Na Nikon, em alguns modelos, pode ser que não apareça. Pode ser que apareça somente o High Speed Sync. Então, apertei uma vez, High Speed Sync. Apertei duas vezes, disparo do flash na segunda cortina. Apertei a terceira vez, ele desativa o High Speed Sync e o disparo na segunda cortina. Fica no modo, vamos chamar de normal. E aí, nesse terceiro botão, nós temos o modo Slave, que é o Slave 1 e Slave 2. Para quem ainda não sabe, o modo Slave é quando o flash dispara assim que ele recebe a luz de outro flash. Por isso que ele tem aqui na frente aquela fotocélula que eu falei para vocês lá na introdução. Se você perdeu, volta um capítulo. Então, para ativar, eu aperto uma vez e ele vai mostrar S1, ou seja, Slave 1. Aperto a segunda vez, Slave 2. Se eu quiser desativar, pressiono mais uma vez. Qual a diferença entre o Slave 1 e o Slave 2? O Slave 1 ele vai disparar assim que ele receber qualquer luz de flash. Já o Slave 2 ele vai ignorar, por exemplo, um pré-disparo quando você estiver utilizando um flash em TTL, ou um pré-disparo quando você está utilizando a redução de olhos vermelhos. Tá? Então ele ignora o pré-disparo e só dispara mesmo no segundo. Ok? A função Slave ela tem muito mais sentido se você estiver utilizando o flash fora da câmera. Aí lembra que eu falei para vocês que ele não está aparecendo o zoom aqui? Sabe por quê? Porque ele está rebatendo no teto. A luz está para cima. Quer ver como o zoom vai aparecer aqui? Ó? Eu simplesmente pego a cabeça dele e viro. Olha lá. Magicamente o zoom aparece. Tá vendo essa letra A do lado do zoom? Essa letra A significa que ele está no zoom automático. Trocando em miúdos, quer dizer que conforme eu mexo no zoom da minha câmera e dou meio clique, ele ajusta o zoom aqui no flash também. Então, ó, 105 milímetros. Vou colocar aqui em 70. Olha lá, ó. 70, 50. Se ele não for de forma automática assim que eu mexo, ele vai quando eu der o meio clique. Olha lá, 35. E aqui o mínimo, vamos ver quanto que ele coloca, 28. A minha lente, ela abre 24 milímetros. Porém, aqui ele não abre, então ele coloca o mínimo que ele suporta, que é 28. Ou seja, significa que 105 milímetros, a cabeça do flash está aqui para trás. Outra coisa, se você rodar a cabeça, ele também desativa. Ok? Então, ele só vai funcionar se o flash estiver apontando para frente. Qualquer mexida que eu dou, ó, já desativa. E se eu quiser configurar o zoom manualmente? Eu não quero que ele mexa de acordo com a minha lente. Muito simples. Aqui nesse dial, esse dial além dele girar, ele permite que eu aperte ele também. Então tá vendo que está escrito zoom aqui em cima? Se eu apertar o zoom, ele destaca aqui a milimetragem do zoom e eu consigo ir modificando. Tá vendo que assim que eu modifiquei ele, ó, ele tá aqui, ó, o A. Se eu modificar, ele já vai para M, ou seja, significa que ele entendeu que o zoom está sendo feito de forma manual. Aí eu posso virar a cabeça para cima, eu posso virar ela totalmente para trás. Tá? Vamos ver se ele pega a cabeça se mexendo aí. Ó, vou diminuir o zoom.
Olha lá, dá para ver aí na câmera. Muito bom. Agora, modo automático, é só ele apontando para frente mesmo. Vamos continuar nesta toada de mexer nos botõezinhos aqui do dial. Bom, ele está aqui em modo manual. E se eu quiser mudar a carga dele em modo manual? Não quero mais 1/2, eu quero diminuir um pouco porque eu achei que ficou muito forte. É só eu girar o dial? Não, não acontece nada se eu girar. Eu tenho que pressionar aqui nesse canto onde tem o sinal de mais e menos. Pronto, agora ele destaca a carga do meu flash e aí eu consigo alterar a carga. Coloquei na carga que eu quero, eu aperto o botão do meio. Ele não está escrito nada, mas ele seria o equivalente ao botão Set, ou seja, configurar. Aí eu tenho aqui do meu lado direito o símbolo de uma lâmpada, que nada mais é do que a lâmpada de modelagem do meu flash. Pois é um Speed Light com lâmpada de modelagem. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Vou virar ele ao contrário. Bem aqui embaixo vai ter um LED. Esse LED é a lâmpada de modelagem. Já vou avisando. Ele não é uma lâmpada de modelagem muito forte e você só vai conseguir ver uma diferença se o estúdio estiver apagado. Outra coisa, ela serve por uma questão assim muito rápida de ver onde a luz está pegando. Porque se você manter a lâmpada de modelagem acesa, vai acabar muito mais rápido a bateria do seu flash. Então, acende, vê, posiciona, depois apaga. Mas vamos entender como ela funciona. Deixa eu levantar um pouquinho a cabeça aqui para vocês poderem ver as opções aqui embaixo. Deixa eu voltar lá para o menu. Ó, como que eu ativei? Aperto aqui para o lado direito, onde tem o símbolo da lâmpada. Para acender, eu tenho que apertar o botão do meio. Pronto. E agora sim eu regulo a carga, que vai de 1 a 10. Olha aí. Não é forte, mas também não é fraquinha. Se o estúdio estiver totalmente apagado, você consegue utilizar. Aí, para apagar, eu aperto o botão do meio novamente. Para sair daqui, eu aperto o botão da lâmpada de modelagem novamente. Antes da gente ir aqui para os modos, eu quero alertar de uma coisa. Este V1 que eu estou mexendo aqui, ele está com o firmware na versão 1.9. Então pode ser que se você tiver uma versão mais antiga do V1, algumas funções podem aparecer com nomes diferentes. Você quer ver um exemplo? Aqui o receptor dele aparece como RX. Em versões antigas vai aparecer como Slave. É uma das coisas que eu notei das versões anteriores. Mas quando chegar o momento eu vou falar sobre ele. Mas tenta decorar como que eu cheguei nos lugares, tá? Porque a forma de se acessar os menus e as funções é a mesma. O que vai mudar um pouquinho são alguns nomes, não todos, apenas alguns. Agora sim, vamos continuar aqui pro Mode. Mode eu consigo mudar de manual para multi, de multi para TTL, de TTL para manual e assim por diante. São essas três funções. Então manual a gente já sabe, aperta o sinal de mais ou menos e vai aqui ajustando a carga. Agora, se eu for para a opção Multi, ele já muda as funções aqui embaixo. O Multi é aquela função que, por exemplo, você quer pegar uma bailarina ali fazendo um salto, você consegue fazer o congelamento da cena em várias posições diferentes, tudo isso na mesma foto. Volto a dizer, a opção Multi só vai dar certo se sua câmera estiver em longa exposição, ou seja, exposição de 1, 2 segundos, 10 segundos. Ok? Se ela tiver 1/60, 1/125, não vai dar certo, porque não vai dar tempo dele dar todos os disparos. A câmera vai já ter fechado o shooter dela muito antes do flash poder disparar. Ok? Então, se eu vier aqui em Times, ele deixa eu configurar quantas vezes eu quero o disparo. E aperto do meio para confirmar. Se eu vier no HZ significa Hertz, ou seja, ciclos por segundo. Então, quantos disparos por segundo eu quero que ele faça? Não é quantos disparos no total.
e sim quantos disparos no período de 1 segundo. Disparos no total é aqui, ó, no times. Tá? Quero mexer no times é quantas vezes. Eu quero colocar quantas vezes por segundo é aqui no HZ. Escolho e aperto o botão do meio. E vocês acham que eu ia me esquecer dos meus amigos que utilizam o TTL, né? Claro que não. O TTL também tem algumas configurações interessantes. Uma delas é fazer a compensação, porque às vezes o TTL não está correspondendo. Às vezes a imagem ficou muito subexposta ou ficou super exposta. Aí eu consigo fazer a compensação. Mesma coisa, aperto aqui no sinal de mais ou menos, e aí eu consigo colocar terços de ponto de luz que vão de 0 até mais 3 e de 0 até menos 3. Ou seja, em outras palavras, vai de menos 3 até mais 3. Ou seja, ficou super exposta, eu reduzo. Ficou subexposto, mesmo em TTL, aí eu aumento de acordo com o que eu quero, tá? Não preciso aumentar tudo, vou aumentando terços de luz até chegar na iluminação que eu quero. Se eu deixar 0 e apertar aqui, ele vai sumir, tá? Ele só vai aparecer alguma coisa se tiver alguma compensação. Agora ele fica aqui na tela. E agora, só para a gente finalizar esta etapa do uso dele como speedlight, é esse botão aqui que é o botão de teste. Eu aperto esse botão, ele faz o teste de disparo, simples assim. E como vocês podem ver, eu coloquei um amiguinho dele aqui do lado, porque chegou a hora de eu mostrar uma função que, olha, eu fiquei muito feliz com essa função, que é usar o V1 como um rádio flash. Cara, que fantástico! Vamos aprender como é que a gente faz isso? O primeiro passo é ajustar o canal. Lembra que o canal ele é super importante, se não tiver certo não vai funcionar. Então eu tenho aqui o SK400V, falando nele, vai ter vídeo sobre ele aqui no canal, e tem sobre o SK402, que é a mesma coisa, só muda um detalhe. Então o SK402 está aqui no card, e fica ligado aqui no canal, faz a sua inscrição para você ver também sobre o SK400V. Lembrando que as duas versões são vendidas aqui na Lumitec Foto. E se você não é daqui da região de São Paulo, não se preocupe, pois a Lumitec envia para todo o Brasil. Agora vamos lá, vamos entender aqui essa função. Primeiro eu vou ter que dar um spoiler aqui do menu, porque eu tenho que arrumar o canal. Ele já está certo aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz, senão não adianta. Então, eu aperto o menu e venho aqui ó, até o CH. Aperto o menu aqui e venho até o CH, que é de Channel, que em português significa canal. Aperto o botão do meio e configuro o canal, o mesmo canal que eu tenho aqui no outro flash, tá? Isso vai funcionar com qualquer flash do sistema X, AD600, o SK400, o AD200, qualquer um que faça parte do sistema X. Bom, como o meu SK400 está no canal 12, então eu vou configurar aqui o canal 12, que já estava, né? Foi só para mostrar para vocês. E aí eu aperto este botão aqui para voltar. E aí como é que eu utilizo esse cara como um rádio flash? Eu venho aqui ó, nesse sinal de zigue-zague, nesse botão aqui. Olha que maravilha, você viu que já mudou aqui, ó? Só de eu apertar esse botãozinho já mudou alguma coisa. Opa, expectativa grande, hein? Vamos lá. Eu tenho aqui os grupos como se fosse um rádio flash comum. Se você tem o X2T ou o X-Pro, que inclusive tem vídeo sobre os dois aqui no canal, você já deve estar familiarizado com isso daqui. Mas se você não tiver, não se preocupa, não tem problema. Bom, então vamos lá. Esse flash aqui, ele está configurado no grupo A. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que vir no grupo A e colocar ele de algum modo. Vamos deixar no TTL para ver. Pronto, disparou. Poderia ser no modo manual? Poderia. Eu aperto aqui o A de novo, ele vai para o modo manual. Tá? Depois eu mostro como que eu configurei ele no grupo A, mas o A é sempre o master. Esse daqui ele está no grupo B. Você viu que eu disparei, ó, vou até virar a cabeça dele para o outro lado. Porque esse daqui ele não disparou. Ó, vou dar um clique.
Ele só disparou esse daqui. Por quê? Porque ainda não configurei o grupo B. Então, se eu apertar uma vez aqui o grupo B, ele seleciona. Se eu apertar de novo, ele vai para o TTL. Só que o SK400 não tem TTL, então vai continuar não fazendo nada. E se eu apertar de novo, ele vai para o modo manual. Aí sim, o SK400 tem modo manual. E aí eu configuro. Ó, vamos ver a mágica acontecendo? Se eu mudar a carga aqui, olha que bonito, ó, ele vai mudando lá no SK400 também. Olha que maravilha, ele está mudando de décimo em décimo, olha lá. Tá vendo? E agora, como o grupo B está ativado, se eu der um disparo, disparou esse aqui também. Muito legal, né? Então eu consigo usar esse cara aqui como um rádio flash. Mas Diego, você falou que esse cara aqui funcionaria fora da câmera também, como um flash de estúdio. Sim, ele funciona. Então vamos tirar ele daqui e vamos fazer o teste. Só para confirmar que você entendeu. Aqui nesse modo, ele está funcionando como um master, ou seja, ele está controlando outros flashes além dele mesmo. Agora, se eu aperto novamente, ele vai mudar de cor e ele vai funcionar como RX, ou seja, como um receptor de sinal, não mais como um transmissor. Ou seja, ele vai precisar ser disparado, ele não vai disparar outros flashes. Lembra que eu falei da versão do firmware? Em firmwares antigos, aqui vai aparecer escrito como slave. Nesse firmware mais novo, ele aparece escrito como RX. E aí, como é que eu faço para disparar ele agora? Eu vou precisar colocar um rádio flash, um transmissor aqui em cima da minha câmera. Então, eu estou encaixando aqui o X Pro 2 da Godox, que também tem vídeo sobre ele aqui no canal. Vou ligar. Ah, Diego, como é que eu configuro ele? Assiste o vídeo que eu fiz sobre o X Pro 2, que você aprende todas as configurações, tá? Agora o foco é aqui, ó, no V1. Feito isso, coloquei o X Pro 2 aqui. Ele já está com o canal configurado, com o mesmo canal que esse daqui. Aqui ele está configurado no grupo A. E aí, se eu disparar a câmera, ele dispara o V1. Por que que o SK400 não disparou? Porque ele está desativado. Inclusive, está na hora da gente desligar ele, porque ele não vai servir mais por enquanto. Estando ele assim, no modo, vamos chamar de receptor ou slave, eu consigo fazer algumas modificações. A primeira delas é o grupo. Eu não quero mais ele no grupo A. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, nesse GR, que é de group. Ele vai destacar o grupo e vai mudando. Ó, grupo C, D, E e volta para o A. Só que também o canal está errado. Eu estou usando um outro rádio flash que eu configurei em outro canal. Como é que eu faço para mudar? Venho nesse CH, que é de channel. E aí eu consigo mudar o canal. Ó, coloquei aqui no canal 15, que não está comunicando com o rádio flash. O rádio flash está no canal 12. Se eu disparar a câmera agora, não vai acontecer nada. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou voltar então o canal para o canal 12. E aperto o botão do meio para confirmar. Agora sim. Tá bom. E a carga? Como é que eu mudo? A carga eu posso mudar pelo próprio rádio flash. Ó. Estou mexendo aqui no rádio flash, ele está mudando aqui no V1. Assim como o zoom da cabeça do flash, tudo eu consigo controlar pelo X Pro 2. E aí, se eu quiser voltar a utilizar ele como um speedlight, eu venho aqui e aperto esse botão novamente e ele volta lá para o modo normal dele, que é o modo speedlight mesmo. Até agora você viu as funções que estão na cara aqui, escancaradas, né? Aquelas que a gente consegue mexer sem ter que entrar em menu nenhum ou entrar em poucos menus. A partir de agora, nós vamos entender as funções do menu. O que a gente consegue configurar nesse flash, que também é muito importante você saber. Para isso, eu voltei ele aqui para cima da câmera, que aí eu consigo usar uma luz frontal aqui para vocês verem os botões. Se bem que aqui não tem tanto botão, eu vou entrar aqui no menu. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam é a versão do firmware 1.9. Tá? É aqui que você vê a versão do firmware. Apertou o menu, ela já aparece aqui. A primeira opção que nós temos é de mudar a unidade de medida de distância dele de metros para pés. Esse FT é de feet.
Bom, é basicamente os Estados Unidos que usa pés como unidade de medida, né? O resto do mundo utiliza metros. Mas como esse equipamento também é vendido nos Estados Unidos, você consegue mudar aqui de metros para pés. Como a gente está no Brasil, vamos deixar metro. Vamos para a segunda opção. Esse daqui é o auxiliar de autofoco. Ele está desligado. Se você quiser ligar, você aperta o botão do meio para selecionar e gira o dial até ele destacar a opção ON. Pronto, o auxiliar de autofoco está ligado, que aqui está muito claro, vocês não vão conseguir ver. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Na minha mão ele aparece. Essa opção você ativa só se você realmente precisar, tá? Se não precisar, deixa ela desativada para salvar um pouquinho de bateria. Para confirmar, aperto Set. Aí eu desço aqui na opção Standby. Isso significa que depois de um determinado tempo que você não está clicando, o seu flash vai entrar em Standby para economizar a bateria. Aí você pode ativar ou desativar essa opção. Aqui eu deixei em Off para demonstrar para vocês, né, no vídeo, para ele não desligar enquanto eu faço a demonstração. Mas numa situação real, eu sugiro que você deixe essa opção ativada, ON, que aí quando você não estiver utilizando, ele entra em Standby e economiza a bateria. Vou deixar aqui no Off, porque ainda vou continuar o vídeo. Aqui, RX Standby, ou seja, quando ele estiver sendo utilizado fora da câmera, recebendo o sinal, quanto tempo ele vai demorar para entrar em Standby, ou seja, ele vai entrar em modo de economia de energia. Aperto o botão do meio, escolho 60 ou 30 minutos. Vou deixar 60. Aí vai da sua necessidade, da sua escolha pessoal. Scan. Bom, se você estiver utilizando o V1 fora da câmera, ele vai precisar operar num canal. Lembra que eu mostrei que aqui ele está no canal 12? Mas será que o canal 12 é a melhor opção? Será que o canal 12 não vai interferir com qualquer outro equipamento que tem aqui no ambiente, seja um roteador, um telefone sem fio, um celular? Como é que eu faço para saber qual que é o melhor canal? Venho na opção Scan, aperto o botão do meio, desço até a opção Start, que é iniciar, e aperto o botão do meio novamente, ele vai começar uma varredura aqui no ambiente para ver quais são os melhores canais que eu posso utilizar. Olha aí, canal 8, 22, 09, 07, 25, 24, 23 e 32. Posso escolher entre cada um desses aí e configurar. Você viu que não apareceu o 12 aqui, né? Que é o canal que eu estou operando. Será que se eu não utilizar nenhum desses canais, vai dar interferência? Não. Isso significa que esses canais são mais seguros, mas não significa que se você colocar outro canal, necessariamente vai interferir. Para sair daqui eu aperto Set novamente. Aí aqui, ó, é a configuração do canal. Já mostrei, mas vou mostrar de novo. Aperto o Set, que é o botão do meio. Não está escrito 7, mas ele é o 7. 7 não é de número 7, é de SET, que significa configurar. E aí eu consigo configurar o canal. Ele tinha sugerido 22, eu posso vir aqui e colocar ele no canal 22. Aperto o botão do meio, pronto, está salvo. Aí nós vamos aqui na opção ID, que é o identificador. Ele está em off e aí eu posso escolher um número de identificação para esse flash. Isso serve também para o disparo remoto. Além do canal, você tem o ID, que é uma camada a mais de segurança para impedir que alguém dispare o seu flash. Por exemplo, eu estou aqui na Lumitec. A Lumitec tem 4 estúdios, um do lado do outro. Se o meu amigo do estúdio ao lado estiver utilizando também o rádio flash da Godox, Sistema X, no mesmo canal que eu, pode ser que ele dispare o meu flash. Porém, isso daqui é um preciosismo, tá? É em casos assim muito raros que a gente utiliza. Inclusive tem muita gente que manda mensagem aqui coloca comentário aqui embaixo falando assim: Diego, meu flash não dispara, não sei o quê. Porque ela confundiu o ID com o canal. O que você tem obrigatoriamente que configurar se for fazer um disparo remoto é o canal. O ID não. Por isso, eu, Diego, tenho por padrão deixar o ID
desativado, deixar o ID desativado, em off. Porque se o colega ao lado está disparando meu flash, ou seja, por uma grande coincidência ele opera no mesmo canal que eu posso vir aqui e mudar só o canal. Já está bom, já está de bom tamanho. Aperto Set, aí eu venho aqui, ó, a função Beep, que é o beep de reciclagem. Aperto o botão do meio, também posso colocar ele em off. Aí quando eu disparo ele não dá o beep, ou deixo em on, e ele dá o beep avisando que o flash reciclou. Eu prefiro deixar ele no modo on. Aqui, a Light. Light é a luz de fundo. Eu posso deixar ela em on, off, ou desligar depois de 12 segundos de ociosidade. Como eu estou gravando aqui para vocês, eu vou deixar no modo on. LCD. Aqui eu vou ajustar o contraste do LCD, que pode ir de mais 3 até menos 3. Também vou deixar ele no 0. Aqui, a outra opção é o Bracket, que eu posso colocar on ou off. Eu não utilizo, vou deixar em off. E por último, a opção TX, que permite que ele faça o controle de outros flashes. Eu consigo deixá-la ligada ou desligada. Tá? Se eu não quiser que ele controle outros flashes, eu simplesmente desligo. Feito isso, volto aqui para o menu inicial. Meus queridos, era tanta coisa para falar que eu perdi totalmente a noção do tempo e não consegui gravar o encerramento desse vídeo lá na Lumitech. Aliás, quero agradecer muito ao pessoal da Lumitech por ter colaborado para a criação desse vídeo. Estou aqui já na minha casa, na varandinha do meu apartamento, para gravar esse encerramento para vocês e pedir para que você faça sua inscrição aqui no nosso canal. Também não esquece de deixar aquele like se esse vídeo te ajudou. E deixe também os seus comentários aqui embaixo. Aliás, deixa eu fazer um pedido aqui para vocês. Tem muita gente que está indo lá no meu Instagram ou no Instagram da Ecos para ficar tirando dúvida. Gente, o meu Instagram, o Instagram da Ecos, é exclusivo para negociação com clientes, tá? Então, vocês também têm um canal exclusivo para tirar as dúvidas comigo, que é aqui nos comentários. Tem gente que fica chateada porque eu não respondo por lá, mas não dá para responder todo mundo. Então, primeiro, aqui é um canal exclusivo para vocês e se você olhar aqui nos comentários, você vai ver que eu respondo todos, desse vídeo, de outros vídeos. Segundo, a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também, então você vai estar ajudando mais pessoas se você colocar a sua dúvida aqui embaixo. Aí eu vou esclarecer, se não der para esclarecer via texto, tem vezes até que eu gravo um vídeo para esclarecer a dúvida dos inscritos, se for uma dúvida muito recorrente. E terceiro, que você vai estar me ajudando. Tá? Você comentando aqui embaixo, você vai mostrar para o YouTube o quão relevante é o canal da Ecos, né? E aí o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas, ou seja, ajuda mais pessoas e me ajuda. Então o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, espero realmente ter ajudado a esclarecer a dúvida de vocês. Um forte abraço, bons jobs, prosperidade e, claro, nunca deixe de fotografar.